Ele tinha um drible que ninguém no mundo conseguia defender. Não era velocidade, não era força, era algo que nunca havia existido antes no futebol. E por isso mesmo destruíram ele. Essa é a história de Kerlon Foquinha, o jogador mais criativo que o futebol brasileiro já produziu e nunca deixou brilhar. Kerlon Moura de Souza nasceu em 1988 em Ipatinga, Minas Gerais. Chegou ao Cruzeiro com apenas 13 anos e logo chamou atenção com algo que ninguém havia visto antes. Com apenas 1,65 metros, era pequeno para o futebol profissional. Então inventou uma solução que desafiou todas as regras do jogo. O drible da foca. A jogada era simples e impossível ao mesmo tempo. Kerlon levantava a bola até a cabeça e saía correndo pelo campo inteiro com ela equilibrada, tocando suavemente, driblando adversários que ficavam paralisados, sem saber o que fazer. A única forma de parar o drible era cometer falta, e foi exatamente isso que aconteceu. Em 2005, com apenas 17 anos, Kerlon foi promovido ao time profissional do Cruzeiro. No mesmo ano, foi o destaque absoluto do Sul-Americano Sub-17 na Venezuela, artilheiro com 8 gols em 7 jogos e eleito o melhor jogador do torneio. Barcelona e Real Madrid monitoravam o Foquinha. O mundo inteiro queria saber quem era aquele brasileiro que driblava com a cabeça, mas o futebol brasileiro tinha outros planos. Em 2007, num clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, Kerlon aplicou o drible da foca no lateral Coelho. O que veio depois foi uma entrada violenta que derrubou Kerlon no gramado e gerou uma confusão generalizada no Mineirão. A partida virou caos. Kerlon foi a vítima, mas parte da imprensa o culpou por provocar os adversários com o drible. Era o sinal do que estava por vir. Cada vez que Kerlon aplicava o drible, os adversários respondiam com entradas cada vez mais duras. Nos joelhos, nos tornozelos, nas pernas. O futebol brasileiro, em vez de proteger o jogador mais criativo que havia surgido em anos, tolerava as agressões. Os árbitros não puniam, os clubes não reclamavam. E Kerlon foi se machucando. 3 cirurgias no Cruzeiro, primeiro no tornozelo esquerdo, depois em ambos os joelhos. 10 meses afastado dos gramados. Mesmo assim, o talento era tão evidente que a Inter de Milão pagou 1,3 milhão de euros para contratá-lo. Kerlon chegou à Europa como promessa. José Mourinho o aconselhou a buscar empréstimo para ter mais minutos em campo. Foi para o Ajax. E em uma das primeiras partidas rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ficou meses sem jogar. Voltou à Inter. Não conseguiu mais recuperar o nível. Foi emprestado ao Paraná. Jogou apenas 4 partidas. Depois para o Japão, para Malta, para a Eslováquia. De promessa da Europa para andarilho do futebol mundial, tudo em poucos anos. Em 2013, aos 25 anos, revelou: "Tenho 8 anos de carreira e 6 lesões. Nunca tive sequência. Os jogos que fiz foram por pouco tempo." Em outubro de 2017, com apenas 29 anos, Kerlon anunciou a aposentadoria. Foi morar nos Estados Unidos, onde trabalha numa escolinha de futebol em Connecticut. O mesmo que poderia ter sido o drible mais famoso da história, virou uma curiosidade do passado. Mas a história não terminou aí. Em 2022, Richarlison marcou um golaço na Copa do Mundo contra a Sérvia, e o gol foi comparado ao drible da foca de Kerlon. O mundo lembrou do Foquinha, e a pergunta voltou com força: o que teria sido do Kerlon se o futebol brasileiro tivesse protegido o seu maior talento em vez de deixar que destruíssem ele entrada por entrada? Me conta nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.